Vamos ler o provérbio do dia? Hoje eu vou ler Provérbios capítulo 6 e lendo eu vou mostrar para vocês como é que eu costumo ler a Bíblia, como eu uso a teoria das minhas cores para facilitar o meu entendimento e eu quero conversar com vocês sobre a sabedoria do dia. E diz assim, Provérbios capítulo 6. Eu estou lendo aqui na versão NAA, que é uma versão mais atualizada. Ela não é tão difícil de compreensão como a ARC ou como a ARA, e ela não é tão moderna como a NTLH. Embora algumas pessoas não gostem da NAA, porque faltam nela alguns versículos do que tem, por exemplo, na ARC, eu costumo ler na NAA porque facilita o meu entendimento e é um texto fluido. Quando eu quero realmente fazer um estudo mais profundo, aí eu procuro uma versão ali mais antiga, a Almeida Corrigida e Fiel ou a Almeida Corrigida. Então, olha só, o que que diz aqui? Advertência contra o servir de fiador. O provérbio 6, ele vai tratar de 4 temas. Primeiro, contra ser fiador. Segundo, contra a preguiça. Quarto, contra a maldade. Aliás, terceiro, contra a maldade. E quarto, contra o adultério. No fiador diz assim: Meu filho, versículo 1: Se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se, importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Eu, quando estava lendo esse texto hoje de manhã, eu lembrei de uma época que eu estava no quartel. Isso deve fazer, sei lá, foi lá em 2002, não, foi 2003 até 2006, mais ou menos. Então deve ter quase 20 anos. E eu estava no quartel e uma tia minha pediu para que eu tirasse uma moto financiada no meu nome, para o meu primo. Eu lembro que na época a gente foi até a concessionária, eles olharam a moto, escolheram, passaram o cadastro, eu dei os meus dados ali para passar o cadastro e o cadastro foi aprovado. Só que no dia que o cadastro foi aprovado, eu estava de serviço no quartel. Eu não podia sair de lá, né? Era um plantão 24 horas. E eu liguei para minha esposa, nós havíamos acabado de nos casar, e contei para ela essa história. E ela pegou e falou: Não, você não vai tirar moto para o nome dos outros, você não vai tirar, não vai, não vai, não vai. E aí eu peguei e falei: Vou tirar sim, porque ela já me ajudou muito. E aí nós discutimos ali durante a ligação, desligamos o telefone, e quando passou pouco tempo, ela me retornou e ela leu exatamente esse versículo para mim. Segundo ela, quando ela terminou a ligação, ela foi orar. E ela falou com Deus, ela falou: Senhor, eu sei que o William não vai me dar ouvidos porque ele quer ajudar a tia dele. Mas se o Senhor falar com ele, ele vai ouvir. Me mostra, Senhor, um texto na Bíblia que me ajuda a passar essa mensagem para o William. E aí ela conta que ela abriu a Bíblia. E quando ela abriu assim, espontaneamente, quando ela abriu a Bíblia, caiu em Provérbios 6. Ela me ligou de novo e ela falou bem assim: William, você não me ouviu, não? Mas ouve aí então que eu vou ler aqui para você o que está na Bíblia. E aí ela leu esse texto para mim. E aí com esse texto eu liguei para minha tia e falei: Tia, não vou poder tirar a moto para a senhora, me perdoe, eu tinha falado que ia tirar, não vou poder tirar a moto para a senhora. E realmente eu não tirei a moto para ela. E como esse texto me livrou, eu não sei se eu teria tido problema real ali na história, né? Se eles teriam me dado trabalho ou não para pagar. Mas o fato é que esse texto me livrou de entrar no que o próprio texto mostra, que é uma cilada. Eu trabalho secularmente como vendedor de carros, eu compro e vendo carros já há muitos anos, e eu já cansei de ver pessoas tirando carro para irmãos, para parentes, para amigos e tendo muito trabalho com isso. E esse texto, ele tem um valor muito importante na minha vida, porque ele me lembra quando Deus me livrou de fazer um empréstimo no meu nome para outras pessoas, correndo o risco até de ter problema ali, né? Eu não vou falar que eu teria problema, porque a gente não sabe, mas enfim, esse texto me livrou. E é curioso como o texto fala assim: se você ficou por fiador, se você se comprometeu com o estranho, né? Ó, você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com o estranho. Olha, e é exatamente isso, você ficar por fiador de alguém. Você fica de fiador de alguém que é próximo a você, que te conhece, que você confia, mas você fica devendo a um estranho.
E se esse próximo acontece qualquer situação com ele, a dívida é sua. E a dívida é sua não com alguém que você conhece, mas com um estranho. E o texto aqui, o Salomão, nos recomenda o seguinte: você está enredado com as palavras da sua boca, porque você ficou por fiador, você assina um papel, você que se enroscou ali com a sua palavra, você deu a sua palavra e se enroscou, ficou preso pelo que você falou. Agora, faça o seguinte, vá se livrar disso. Mostra como nós devemos agir ativamente para nos livrar de ser fiador. Se você tiver entrado nessa furada, se você tiver feito isso para alguém, o texto mostra que você deve correr para não permanecer nesse cenário por muito tempo. É claro que nos nossos dias talvez isso não seja tão fácil. Se você ficou por fiador de alguém, como que você vai se livrar disso? Se você deve ter assinado um contrato do banco, você tem uma cláusula lá que vale por muito tempo, o contrato já foi pago. Agora, se você ainda não cometeu esse risco, vale a pena você dar ouvidos ao que a palavra está dizendo. E se você tem alguém que está te devendo e esse alguém não paga, se você caiu já no laço aqui, né? Se você caiu na armadilha e tem alguém que não paga, você não deve ficar quieto, esperando essa pessoa pagar, entendendo se ela está passando por problema ou não. A palavra aqui diz o seguinte: agora vá se livrar disso, porque você caiu nas mãos dessa pessoa. Importune o seu próximo, não se deite para dormir, não dê descanso. Eu vejo muitas pessoas, quando ficam por fiadores de alguém, que as pessoas não pagam e eles acham tudo bem, poxa, mas está passando por dificuldade. Só que o que a palavra está dizendo é que nós devemos correr. Nós não podemos permitir que essa pessoa fique devendo o outro em nosso nome. Nós devemos correr. Eu acho muito isso, que ele diz assim: livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Esse livro é um livro de sabedoria. Então nós devemos entender que quem escreveu esse livro meditou muito. Quando nós vamos ver lá o livro de Eclesiastes, em Eclesiastes, provavelmente os dois autores são os mesmos. Ele diz que ele estudou, ele pesquisou, ele meditou sobre todas as coisas na terra. E tem muita sabedoria nisso. É melhor, eu tenho um amigo meu que fala assim, nós somos, como é que ele fala? A gente é escravo do que fala e senhor do que cala. No sentido de que eu não posso me comprometer com a minha fala, porque se eu falei, se eu dei a minha palavra, já era. Eu sou escravo daquilo. Então, não empreste o seu nome. Não financie. Não seja fiador. Que a pessoa que quer que você faça isso, que ela arrume o nome dela, que ela possa limpar o nome, ter sabedoria, administrar melhor os recursos dela, para que ela possa comprar no nome dela, mas que você não se embarace por conta disso. Agora, continuando aqui, a advertência contra a preguiça começa assim, é um dos provérbios mais conhecidos, né? Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Eu achei tão forte, e eu faço assim, sempre quando eu estou lendo que tem algum texto que chama mais a minha atenção, eu uso uma dessas 3 canetas. A caneta verde é quando eu marco aqueles textos que eu percebi que alguém teve uma atitude correta. Eu uso a caneta verde. Por exemplo, no capítulo 6, no provérbio 6, diz assim, no versículo 4: não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos, livre-se como a gazela das mãos do caçador. É uma atitude que eu acho correta. A pessoa não pode descansar enquanto não se livrar daquilo. Aí como que eu fiz? Eu coloco com a caneta verde, eu marco com a caneta verde. Eu sempre marco com a caneta verde as atitudes que eu acho corretas. Com a caneta vermelha, as atitudes que eu acho erradas. Por exemplo, aqui diz assim, ó, no versículo 2 do capítulo 6, e ficou preso pelo que você falou. Eu marquei com a caneta vermelha, porque mostra que a pessoa teve uma atitude errada
em ficar presa através do que falou. Então, quando eu vou ler a Bíblia de novo, que eu olho, eu vejo os vermelhos, os verdes e os azuis, é quando é uma palavra de Deus. Quando Deus fala algo, promete algo, vai estar sempre de azul. E aqui no capítulo, na segunda parte do capítulo 6, quando fala sobre a preguiça, ele diz aqui, ó, um pouco de sono, um breve cochilo, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Como eu vejo isso todos os dias. Você lembra de alguém que passa por isso? Uma pessoa que é preguiçosa. E quando a gente fala de gente preguiçosa, às vezes a gente pensa assim, só na questão do trabalho. Mas não existe a preguiça só do trabalho. Existe o preguiçoso que é preguiçoso para estudo. Existe o preguiçoso que é preguiçoso para as coisas de casa. Existe o preguiçoso que está como esse aqui, ó, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar dentro de casa. Não ajuda nada dentro de casa. Não ajuda a esposa em nada, não ajuda os filhos, não contribui dentro de casa. É a mulher que tem que sustentar a casa. É a mulher que tem que cuidar sozinha dos filhos. Os filhos estão totalmente entregues para que a mãe os eduque e o pai é totalmente omisso. E vice-versa. Ou pessoas que estão no trabalho, mas estão insatisfeitas no trabalho, estão cansadas no trabalho. Elas não querem mais estar naquele trabalho, mas são preguiçosas para estudar, são preguiçosas para aprender uma habilidade nova. A preguiça não é só sobre o trabalho, ela é sobre vários aspectos da vida humana. E quando ele fala aqui sobre o preguiçoso, eu me lembro de muitas pessoas que reclamam das coisas da vida, mas não têm coragem de correr atrás. Não têm coragem de pagar o preço para fazer e alcançar o que deveria alcançar. Existem várias pessoas que estão preguiçosas e não conseguem descruzar os braços, mesmo sabendo que estão sofrendo. Pessoas que estão com problemas de saúde, pessoas que têm problemas renais, mas não conseguem beber água, não descruzam o braço para beber água. Pessoas que estão obesas e sedentárias, pessoas que estão com problemas nas articulações, mas são preguiçosos para se exercitar, são preguiçosos para fazer uma caminhada, preguiçosos para fazer aquilo que deve ser feito. E o texto, ele alerta para que nós não sejamos preguiçosos, para que a gente aprenda com a formiga. Eu me lembro uma vez, eu estava num condomínio onde eu morava, e lá tinha muita grama. E eu me lembro que eu fui meditar uma vez, lendo a Bíblia lá na grama, e eu fiquei olhando aqui, tinha um caminho de formiga com muitas formigas, e eu fiquei olhando, já era noite, e eu fiquei, gente, a formiga não para. A formiga é muito trabalhadora. E eu aprendi duas coisas nessa meditação com a formiga. Primeiro, a formiga não para, ela é muito trabalhadora. Nós devemos ser como a formiga, trabalhadores. E segundo, eu aprendi que a formiga não para, ela é muito trabalhadora. Nós precisamos ser humanos, aprender com a formiga, mas precisamos ser humanos, para que a gente não seja aquele tipo de gente que só trabalha, só trabalha, só trabalha e nunca vive. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos diligentes, não preguiçosos, mas Ele não quer que nós sejamos escravos do trabalho e que passemos o nosso dia só trabalhando. A terceira parte do capítulo 6, do Provérbio 6, diz assim: advertência contra a maldade. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Você conhece alguém assim? Infelizmente, eu conheço pessoas assim. São pessoas que muitas vezes não são más pessoas para fazer o mal para os outros, mas são pessoas de coração mau, no sentido de que são pessoas que estão falando mal o tempo todo, falando coisas inúteis o tempo todo, falando palavrão o tempo todo, falando discórdias o tempo todo, zoando, brincando. Sabe aquela brincadeira chata que só a pessoa acha engraçado? Quando eu li esse texto, eu lembrei muito de pessoas assim, perversas e vis, que andam com a iniquidade na boca. O que é a iniquidade? É o pecado não confessado e não interrompido. A gente tem essa percepção na Bíblia quando os homens pecam e eles continuam no pecado. A Bíblia chama isso de iniquidade.
Quando o homem peca e abandona o pecado, ele ficou naquele pecado, é pecado. Mas a iniquidade é como que o pecado arrastado. E tem pessoas que têm esse hábito de falar mal, de ter uma boca ruim, sabe, de ter o pecado na boca deles. E todas as oportunidades que eles têm de pecar com a boca, eles pecam. Seja falando palavrão, seja inventando do outro, seja com uma brincadeirinha sem graça. Eu lembro quando Samuel era mais novo, meu filho, eu ensinava para ele, às vezes eu via ele zoando os coleguinhas, brincando com os coleguinhas, e eu via que só ele gostava, os coleguinhas não estavam gostando. E eu falava com ele, Samuel, a brincadeira só é brincadeira quando está todo mundo rindo. Quando só tem um lado rindo, não é brincadeira, é idiotice. É idiotice. E há muitas pessoas que são esses idiotas, que só eles riem, ninguém mais ri, porque ele tem a iniquidade na boca dele. E fala que no seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Como é terrível ter contato com pessoas assim. Misericórdia, é muito ruim você ter contato com pessoas que são pessoas que estão o tempo todo falando mal do outro, falando mal do irmão, falando mal do marido, falando mal da vida, falando, meu Deus, é péssimo ficar com gente assim. Não sei você, eu tenho zero paciência para gente assim. Zero paciência para gente que fica falando mal das coisas. Eu penso da seguinte forma: se eu não posso mudar aquilo ali que eu estou falando, então eu não vou falar, eu vou aceitar. Se eu posso mudar, eu vou trabalhar para mudar, eu não vou falar. Não tem que estar falando mal das coisas. Eu acho que isso atrai até sentimento ruim. Eu acredito que a nossa fala em si é uma oração. Aquilo que sai da nossa boca em si tem muito poder. E aí, como que eu vou falar coisas ruins? Deixar sair da minha coisas da minha boca, coisas ruins? A Bíblia fala que como podem os homens permitirem que da boca saia fonte de bênção e fonte de maldição? Está errado. Ou a sua boca vai ser uma fonte de bênção ou vai ser uma fonte de maldição. O que a Bíblia está falando aqui é que há pessoas que têm sido fonte de maldição, usado sua boca para perversidade, para iniquidade, para maldade, seja contra elas, contra o próximo, contra quem quer que seja. E é muito ruim ficar perto de gente assim. E aí ele continua: por isso a destruição virá repentinamente, de um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. Você já pensou o que é irremediavelmente arruinado? É uma situação que não tem volta. É aquela pessoa que maquinou o mal por tanto tempo, que agora não tem volta. Acabou. Eu lembro, quando eu leio isso aqui, eu lembro muito da minha infância. Na minha infância, eu vi parentes próximos a mim que eles construíram a vida deles fazendo isso aqui, praticando o mal. E hoje eles foram atacados, irremediavelmente arruinados. A família acabou, não tem mais volta. Os filhos não respeitam mais o pai. Os filhos hoje são adultos e não tem mais volta. É irremediável o mal que causou. Por quê? Porque foi um mal continuado, um mal que perpetuou, que durou por muito tempo. E isso fez com que eles entrassem numa grande ruína e sofressem muito e sofrem até hoje. Nós devemos nos livrar disso. Para terminar essa parte aqui, está ficando escuro, eu vou ligar as luzes aqui agora. Está ficando escuro aqui. Para terminar, diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta: os olhos cheios de orgulho, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Ó, isso aqui, como eu acho muito forte, eu vou marcar de vermelhinho, que são atitudes erradas. Olha só, olhos cheios de orgulho. Jesus falou que os olhos são a janela do corpo, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas será a sua vida. Deus não quer olhos orgulhosos, língua mentirosa. Mesmo, é uma mentirinha branca, eu estou só brincando. Não importa, se é mentira, Deus abomina, Deus detesta. Não importa se você está brincando ou não. Não minta, nem brincando. Você tenha compromisso com a verdade, fale a verdade. Deus detesta a língua mentirosa, detesta mãos que derramam sangue inocente,
que fazem o mal contra o inocente, que perseguem o inocente. Aqui não está falando se é brincando ou não brincando. Está falando que se você persegue o inocente, você está cometendo algo que Deus detesta, que ele odeia. E ele fala assim: testemunha falsa que profere mentiras. Não tenha compromisso com a mentira, tenha compromisso com a verdade. Deixe a verdade governar a sua vida. Deixe a verdade governar os seus passos, as suas falas, os seus pensamentos. Se você está vendo alguém fazer algo de errado, não concorde com aquilo e não aceite, não aprove aquilo. E se alguém vem até você perguntando por algo de errado que os outros estão fazendo, ou você cala sua boca ou você fala a verdade, mas nunca libere uma mentira para acobertar alguém que está fazendo besteira na vida. Nunca faça isso. Se você acha que se você falar a verdade ali, você vai se prejudicar, então fica calado. Fala: ó, fulano, não quero conversar sobre isso não. Ó, fulano, vai perguntar isso para outra pessoa, não estou sabendo disso não, não quero conversar sobre isso não. Mas nunca tenha compromisso com a mentira. E a última coisa aqui: semeia discórdia entre os irmãos. Sabe, não importa se o que o outro fez é certo ou errado, você não vai ser aquele da discórdia. Você não vai ser o que vai emitir juízo. Se o que o outro fez contra o outro lá é errado, deixa os dois acertarem isso aí. Não é você que vai causar discórdia entre eles. Às vezes, o que recebeu o mal tem o coração bom para perdoar. E se você semear a discórdia, você pode acabar com uma família, você pode acabar com uma amizade de muitos anos. Então Deus não gosta. Na verdade, não é que ele não gosta, ele odeia, ele detesta os olhos cheios de orgulho, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos, os pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Agora, para terminar, liguei as luzes aqui, já está escurecendo, fica melhor para a gente. Ele trata um texto aqui até longo sobre o adultério. O capítulo 5, ele fala muito sobre o adultério em Provérbios 5, ele fala muito sobre o adultério. E em Provérbios 6, ele traz de novo esse tema do adultério. E eu percebo que, assim, Salomão, ele tem uma grande preocupação sobre o adultério. Ele fala muito sobre o adultério nos Provérbios e diz assim: meu filho, guarde o mandamento de seu pai. Não abandone a instrução de sua mãe. Todas as vezes que eu leio isso aqui, algo me vem à mente. Todas as vezes. E tem muitos textos aqui nesse sentido. Guarde o mandamento do pai, guarde o ensinamento da mãe. Tem muitos textos nesse sentido. Eu sempre penso a mesma coisa. Primeiro, para o filho guardar o mandamento do pai, o pai precisa ter um bom mandamento para o filho. Se você é pai, você precisa ter a responsabilidade de ter um bom mandamento para o seu filho. A mãe tem que ter a responsabilidade de ter uma boa instrução para o seu filho, porque o filho guarda a instrução que o pai dá. Se o pai dá boa instrução, o filho guarda. Se o pai dá mal instrução, o filho guarda também. Então você que é pai, você que é mãe, precisa ter no seu coração que você deve dar boas instruções para o seu filho. E não é dar boas instruções com a sua boca e com as suas atitudes fazer um monte de coisa errada. Você precisa dar boas atitudes, boas instruções com o seu comportamento. Que a sua vida seja lida pelos seus filhos e que eles percebam na sua vida a instrução que eles precisam para viver bem. E ele diz assim: tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os ao seu pescoço. Não é o que é para pendurar no pescoço? A instrução e o mandamento. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Que tremendo é o filho que tem um pai que o instrui. E que tremendo é o filho que guarda a instrução do pai. A instrução do seu pai vai ser fonte de vida para você, se ele tiver te dado boas instruções. Agora, aquele pai que não soube instruir o seu filho, que pena. Como ele desperdiçou a vida dele. Deus te deu a oportunidade de ser pai. Você não pode desperdiçar essa oportunidade ensinando coisas erradas para o seu filho. O pai, Deus criou, eu sempre ensinei isso para o Samuel e para a Nicole, quando eles vinham cheio da razão, querendo mostrar que eu não tinha razão, por eu não concordar com algo que eles estivessem querendo fazer e que era algo errado, eu falava assim: deixa eu falar um negócio para vocês, meus filhos. Deus criou uma estrutura perfeita.
Deus é perfeito em sabedoria. Deus criou uma estrutura perfeita. Deus criou os pais e depois dos pais vêm os filhos, para que os pais ensinem os filhos. Deus não errou quando criou a estrutura da sociedade como a gente tem hoje. Pai educando o filho, pai ensinando o filho. O pai tem a obrigação diante de Deus de ensinar os seus filhos. Você que é pai, não desperdice isso. Não desperdice o dom que Deus te deu de ser pai. Instruindo mal o seu filho, levando o seu filho para o caminho errado, para o caminho do pecado, para o caminho da iniquidade. Não faça isso com o seu filho. Conduza o seu filho no caminho da vida. Você que é pai, você tem compromisso não apenas com o corpo do seu filho, não apenas com a alma do seu filho, você tem compromisso também com o espírito do seu filho. Você deve conduzir o seu filho no caminho da sabedoria, no caminho da vida. E o texto está nos ensinando que a sabedoria do pai vai guardar o filho. A sabedoria do pai vai guiar o filho. Por isso, você que é pai deve buscar sabedoria. E você que é filho, se você tem um pai que não é sábio, aproveita para ler Provérbios com ele. Aproveita, coloca esse vídeo para ele assistir, manda esse vídeo para ele assistir, para que ele possa ler Provérbios, adquirir sabedoria, adquirir entendimento e mudar de vida. Eles o protegerão da mulher perversa. Primeira coisa que ele fala aqui, ele fala aqui ainda no 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Isso aqui fala muito legal, hein? Isso aqui traz um texto muito legal, uma reflexão muito boa. Olha só, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Você lembra do Salmo 119? Salmo 119, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. No Salmo 119, Davi, e eu acho muito legal Provérbios e Salmo, por quê? Porque quem escreveu o Salmo foi Davi. Né? Davi escreveu os Salmos. E quem escreveu Provérbios? Foi o filho de Davi. E aí, o filho de Davi traz nos Provérbios muitas coisas que está mostrando como que o pai dele guiava, muitas falas que o pai dele tinha. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar nesse vídeo, também eu não vou ficar preso a isso. Eu estou gravando aqui direto. Mas no Salmo 119 diz assim, lâmpada para os meus pés, aqui ó, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Olha que tremendo esse ensino de Salomão. Ele está falando, guarda o mandamento do seu pai, não abandone a instrução da sua mãe. Eles serão, o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Ele ouviu isso do pai dele. O rei Davi costumava falar isso aqui, eu vou até marcar aqui. O rei Davi costumava falar isso aqui, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Sabe, pai, sabe, mãe, quando você for ensinar o seu filho, que o seu mandamento, que a sua instrução para o seu filho seja baseada na palavra de Deus. Não guie o seu filho baseado nas coisas do mundo, baseado nas coisas dessa vida. Guie o seu filho baseado na palavra de Deus. Olha que tremendo como esses dois textos se encaixam. O mandamento é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A instrução é luz para os meus caminhos. Guie os passos dos seus filhos a partir da palavra de Deus. Seja mais do que um pai, mais do que um marido. Seja um homem de Deus para a sua família. Seja um homem que leva luz para a sua família, que leva uma lâmpada que mostra para a sua família o caminho que eles devem seguir. Eu achei muito bonito esse texto. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa, das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem deixe se seduzir pelo seu olhar. Somente a sabedoria pode te livrar da mulher adúltera. Somente a sabedoria pode te livrar da mulher perversa, da mulher imoral, da mulher imunda. E ele fala muito sobre isso. Não cobice no coração a formosura dela. Você olhou para a mulher, achou bonita, que fique só por aí. Não deixe isso descer para o seu coração. Não cobice a mulher no seu coração, a mulher dos outros, e não cobice a mesma aquela mulher que não é dos outros, mas não é a sua mulher.
A sabedoria vai te livrar disso, mas você precisa ter a sabedoria na sua vida. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Ele compara aqui a mulher adúltera com a prostituta. E ele diz: a prostituta cobra um pedacinho de pão para você ir lá e ter relação com ela, mas a mulher adúltera, ela cobra a sua vida, ela exige a sua vida. Olha como a mulher adúltera é perigosa, como a mulher adúltera é infernal, porque ela mata aquele que tem envolvimento com ela. E a sabedoria quer dar vida para você. Mas se você se deitar com a mulher adúltera, você está deitando no seu sepulcro e nem percebeu ainda. Olha o que ele diz mais aqui. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Porque ele está querendo dizer assim: você fica com a mulher do outro ali, sendo amigo da mulher do seu amigo, você sendo amigo de uma mulher muito bonita, amigo de ter intimidade, de ficar conversando com ela só vocês dois, trocando mensagem no WhatsApp, trocando conversas. Ele está falando: quem é que coloca brasa no colo e não se queima? Quem é que anda em cima da brasa e não queima os pés? Você está brincando com coisa séria, você está brincando, meu amigo, com coisa que pode te levar à morte. Homem não tem que ser amigo de mulher. Quem tem que ser amigo da mulher é a tua esposa, você vai ser amigo do marido dela. Justamente para que você não se coloque nesse risco aqui de ter as suas próprias roupas incendiadas e de ter os seus pés queimados. Você precisa ter sabedoria. Não brinca com essas coisas. Não fica achando, não, fulano é só minha amiga. Negativo. Você não tem que ter uma amiga mulher, não. Você tem que ser amigo do marido dela. E aí ele continua aqui. Assim será com quem se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando faminto. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança, nem se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. E aí, para finalizar, ele traz uma comparação do ladrão que rouba comida por fome e do homem que trai, que tem relação com a mulher do seu próximo. Ele diz que o ladrão que rouba comida por fome, quando for apanhado, vai pagar. Olha só, ele roubou porque ele tinha fome, mas ainda assim ele vai pagar. Imagine só o homem que tem relações com a mulher do seu próximo. Ele pagará muito mais, porque o marido não vai perdoar, o marido não vai aceitar aquilo. E queridos, esse texto de hoje, o provérbio de hoje, a sabedoria de hoje, eu separei um texto principal para mim, que é o que fala aqui. De tudo isso que nós lemos, o texto rema para a minha vida hoje. O texto rema é aquele texto que mais chamou a minha atenção e que falou comigo no momento de agora, para uma situação específica que diz: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Esse texto disse para mim: William, se empenha um pouco mais, se esforça um pouco mais, você consegue produzir mais. Para mim. E aí, olha só, nós lemos aqui todo o capítulo 6 de Provérbios, todo o Provérbio 6. Comenta aqui para mim agora qual foi o texto que mais chamou a sua atenção. E por que esse texto mais chamou a sua atenção? E quando eu estava lendo aqui, você teve alguma parte que você percebeu algo além daquilo que eu comentei aqui? Escreve aqui nos comentários. Fala com a gente, vamos construir aqui um lugar onde nós podemos conversar e dialogar abertamente sobre a Bíblia e aplicar isso aqui no nosso dia a dia. Eu espero que sua vida tenha sido edificada com esse vídeo de hoje, que Deus te abençoe. Amanhã nós postaremos um vídeo sobre Provérbios 7. Que Deus abençoe você e que você possa receber a sabedoria de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus.